Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Bora Literar. Eu sou a Flávia Mendes e no vídeo de hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais emocionantes e cruciais na criação de um livro, a premissa. E claro, eu vou mostrar como você pode usar a pergunta central: o que aconteceria se, para desenvolver uma premissa cativante para a sua história. Mas antes de começarmos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ligar o sininho, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito para você receber dicas de escrita criativa, dicas de livro, dicas de filme, dicas de série e assim contribuir para que o canal cresça cada vez mais e também com que o YouTube distribua o nosso conteúdo para mais pessoas. É isso, pessoal, vamos deixar de enrolação e bora literar? Vamos começar pelo básico. A premissa é a ideia central do seu livro. E a pergunta em si é que dá origem a toda a narrativa. Uma premissa sólida não só define a trama, mas também cria o pano de fundo para o conflito e os temas da história. Mas afinal, o que é uma premissa? A premissa é basicamente uma declaração que estabelece o cenário e o conflito central da sua história. Pode ser tão simples quanto uma frase, mas deve ser poderosa o suficiente para engajar o leitor e direcionar a trama. Por exemplo, a premissa de O Iluminado seria: e se uma família se mudasse para um hotel assombrado? Isso nos dá uma ideia clara de cenário, que seria um hotel assombrado, e o conflito, que seria o perigo que a família enfrentará. Agora vamos dar uma olhada em algumas premissas famosas para entender melhor como elas funcionam. Em Jurassic Park, a premissa seria: e se cientistas pudessem trazer dinossauros de volta à vida? A premissa, neste caso, nos dá um cenário emocionante e uma série de conflitos potenciais sobre a ética e as consequências da ciência. Em Harry Potter, a premissa seria: e se o menino descobrisse que é um bruxo e frequentasse uma escola de magia? Aqui temos um jovem protagonista e um mundo mágico que oferece uma infinidade de aventuras e desafios. Em O Planeta dos Macacos, a premissa seria: e se macacos evoluíssem para dominar a Terra em um futuro distante? Nesse caso, a premissa leva a uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a civilização. Agora é hora de criar a sua própria premissa. Aqui estão algumas etapas para ajudá-lo. Pense no ambiente onde a sua história vai se desenrolar e quem serão os personagens principais. O cenário pode ser um lugar real ou imaginário, e os personagens podem variar de seres humanos a criaturas fantásticas. Vamos pensar em um exemplo de cenário: uma estação espacial em órbita de um planeta desconhecido. Já os personagens seriam uma equipe de astronautas com habilidades e objetivos distintos. Nesse nosso exemplo, vamos formular a pergunta: e se? Pergunte-se o que aconteceria se algo extraordinário acontecesse no seu cenário. Isso deve gerar curiosidade e criar uma situação que desafie os seus personagens. No nosso exemplo, a pergunta ficaria: e se a estação espacial encontrasse uma forma de vida alienígena hostil? O conflito é o que mantém a história interessante. É o problema que os personagens terão de enfrentar e resolver. No nosso exemplo, a equipe precisa descobrir como sobreviver e lidar com a ameaça alienígena, enquanto lida com os conflitos internos e os recursos limitados da estação. Escrevam a premissa em uma ou duas frases e veja se ela é clara e atraente. Refinar sua premissa pode ajudar a garantir que ela seja forte o suficiente para sustentar a sua história. Lembre-se, a premissa é a base sobre a qual você construirá toda a sua narrativa. Não tenha medo de testar e ajustar sua ideia até que ela seja perfeita. E se precisar de inspiração, observe como outros autores desenvolveram as suas premissas. Agora uma dica extra para criar uma premissa impactante. Seja específico. Uma premissa mais específica pode ser mais envolvente. Em vez de
E se um grupo de amigos encontrasse um objeto mágico? Tente a seguinte premissa: e se um grupo de amigos encontrasse um livro que concede desejos, mas com consequências inesperadas? Explore temas universais. Premissas que abordam temas universais como amor, perda ou coragem podem ressoar mais com os leitores. Adicione também um elemento de surpresa. Uma premissa que inclui um elemento surpreendente ou inesperado pode criar mais interesse. Agora é a sua vez. Eu preparei um exercício para ajudar você a criar e refinar a sua premissa. Anote e responda as seguintes perguntas. Qual é o cenário da sua história? Quem são os seus personagens principais? O que aconteceria se algo extraordinário acontecesse com eles? Por último, qual o conflito central que eles terão de enfrentar? Não deixe de compartilhar aqui as suas respostas. Eu adoraria ver as premissas que vocês estão criando. E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês desenvolverem uma premissa fascinante para a sua história. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ligar sininho. Se inscreva no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, para vocês receberem dicas de escrita criativa, dicas de livro, dicas de filme, dicas de série. Assim vocês vão ajudar o canal, que ainda é pequeno, a crescer cada vez mais e também com que o YouTube distribua o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo, pessoal, e bora literar?